Em 1954, no Vale Isolado de Dien Bien Phu, um general vietnamita chamado Vo Nguyen Giap reescreveu os manuais de guerra. As táticas que ele usou não apenas garantiram uma vitória histórica contra as forças coloniais francesas, mas se tornaram um estudo de caso obrigatório nas maiores academias militares do mundo, de West Point a Saint-Cyr. Giap pegou o que os franceses viam como sua maior vantagem estratégica, menos uma fortaleza inexpugnável no meio da selva, e a transformou numa armadilha mortal. Esta é a história de como a genialidade, a determinação e uma logística que parecia impossível superaram a tecnologia e o poder de fogo de uma superpotência. Vamos começar pelo que todos, inclusive os franceses, consideravam impossível: a logística. O comando francês estava convencido de que o exército de Giap, o Viet Minh, só conseguiria levar para as montanhas ao redor de Dien Bien Phu canhões leves, de montanha. Eles acreditavam que a selva densa e o terreno íngreme seriam uma barreira natural intransponível para qualquer artilharia pesada. Mas Giap tinha outros planos. Ele organizou uma das maiores proezas de engenharia e esforço humano da história militar moderna. O objetivo era transportar peças de artilharia pesada, canhões de 105 milímetros, muitos deles capturados dos próprios americanos na Guerra da Coreia ou fornecidos pela China. Como eles fizeram isso? Primeiro, sem estradas. Giap mobilizou cerca de 80 mil trabalhadores civis e soldados que, com ferramentas manuais, abriram mais de 160 quilômetros de trilhas na selva, construindo pontes e passagens onde não havia nada. O trabalho mais difícil era levar os próprios canhões. Cada peça, pesando mais de 2 toneladas, era desmontada. Grupos de centenas de homens, usando cordas grossas e sistemas de polias, arrastavam esses gigantes de metal montanha acima, centímetro por centímetro. O progresso era agonizantemente lento, às vezes avançando apenas algumas centenas de metros por dia, sob chuva, lama e o risco constante de ataques aéreos. E para levar a munição e os suprimentos, Giap usou uma arma secreta e silenciosa: bicicletas. Milhares de bicicletas da marca Peugeot foram modificadas, reforçadas com bambu e metal, para carregar até 200 quilos de carga. Essas bicicletas de carga, empurradas por trabalhadores, formavam um fluxo contínuo e silencioso de suprimentos através da floresta. Invisível para o reconhecimento aéreo francês, eles transportaram toneladas de arroz, munição e equipamentos, garantindo que o exército de Giap estivesse sempre abastecido. O comando francês só percebeu a escala dessa operação logística quando já era tarde demais. Quando os canhões começaram a cantar das montanhas, o segundo pilar da genialidade de Giap foi o posicionamento desses canhões. A doutrina militar ocidental da época ditava que a artilharia deveria operar em fogo indireto, ou seja, os canhões ficam escondidos atrás de colinas e disparam em um arco balístico elevado para atingir o alvo. Isso protege as peças de artilharia do fogo inimigo. Giap fez exatamente o oposto. Ele ordenou que seus homens realizassem um trabalho monumental de escavação nas encostas das montanhas, que ficavam de frente para a base francesa. Eles cavaram centenas de túneis e casamatas profundas, verdadeiros abrigos blindados na rocha, com pequenas aberturas voltadas diretamente para o vale. Dentro dessas casamatas, os canhões foram posicionados para fogo direto. Em vez de disparar em um arco alto, eles atiravam em uma linha quase reta, com uma precisão cirúrgica contra as posições francesas lá embaixo. A pista de pouso, os bunkers, os postos de comando,
tudo estava ao alcance direto. E aqui vem a parte genial. Após cada disparo, o canhão era rapidamente recolhido para dentro da casamata, como uma tartaruga se escondendo em seu casco. As portas do abrigo eram fechadas e a posição desaparecia. Quando a artilharia francesa tentava responder, eles atiravam contra uma montanha de terra e rocha. Os canhões de Giap eram praticamente imunes ao fogo de contrabutíria e aos bombardeios aéreos. Os franceses estavam sendo atingidos com precisão devastadora, sem ter como revidar. O terceiro passo da estratégia era o estrangulamento. Giap sabia que não precisava aniquilar cada soldado francês para vencer. Ele precisava cortar a linha de vida da base. A pista de pouso Dien Bien Phu era como uma ilha no meio da selva, completamente dependente de suprimentos e reforços aéreos. Desde o primeiro minuto da ofensiva, em 13 de março de 1954, a artilharia vietnamita concentrou seu fogo na pista de pouso. Em poucas horas, a pista estava cheia de crateras e destroços de aviões. Pousar tornou-se uma missão suicida. Sem a pista, os franceses não podiam evacuar seus feridos, que começaram a se acumular em hospitais de campo superlotados, nem trazer novos soldados. A base estava isolada. A única opção que restava aos franceses era lançar suprimentos de paraquedas. Mas Giap também havia previsto isso. Ele cercou todo o vale com um anel de fogo antiaéreo. Centenas de metralhadoras pesadas e canhões antiaéreos, também cuidadosamente camuflados, abriram fogo contra qualquer avião que se aproximasse. Isso forçou os pilotos franceses a voar em altitudes muito mais elevadas para evitar serem abatidos. O resultado, a precisão dos lançamentos, foi para o espaço. Ventos fortes e a altitude elevada fizeram com que uma parte significativa dos suprimentos, incluindo comida, remédios e, ironicamente, munição de artilharia, caísse diretamente nas mãos dos soldados vietnamitas. O Viet Minh estava sendo reabastecido pelo seu próprio inimigo. A quarta tática de Giap era a arte da camuflagem e do engano. Levada a um nível magistral, ele entendia a importância de confundir a inteligência inimiga e de brincar com a percepção dos franceses. Seus homens eram mestres em se misturar com a selva, mas ele foi além. O Viet Minh construiu dezenas de posições de artilharia falsas, usando troncos de árvore pintados de preto para se parecerem com canhões e criando falsas trilhas de acesso. Eles criaram alvos irresistíveis para a aviação francesa. Os pilotos, desesperados para encontrar e destruir a artilharia que os massacrava, gastaram toneladas de bombas preciosas atacando pedaços de madeira. Cada bomba desperdiçada em um alvo falso era uma bomba a menos contra uma posição real. Além disso, Giap impôs uma disciplina de fogo extremamente rigorosa. Seus artilheiros não tinham permissão para atirar quando quisessem. Os disparos eram coordenados e feitos apenas em momentos específicos, para maximizar o impacto e minimizar a chance de revelar a localização das casamatas. Às vezes, eles ficavam em silêncio por horas, deixando os franceses em um estado constante de ansiedade e paranoia, nunca sabendo de onde ou quando viria o próximo ataque. Esse silêncio tenso, quebrado por uma chuva de fogo repentina e mortal, era uma arma psicológica tão poderosa quanto os próprios canhões. A guerra de Giap não era apenas física, era mental, e o impacto psicológico foi talvez o golpe mais devastador. A confiança do comando francês foi completamente destruída. O símbolo máximo desse colapso moral foi o coronel Charles Pirot, o comandante da artilharia francesa em Dien Bien Phu. Pirot era um veterano condecorado, um especialista em artilharia que antes da batalha havia garantido a seus superiores e aos jornalistas que sua força de fogo era superior. Ele chegou a dizer, com arrogância: "Eu tenho mais armas
do que preciso. Nenhum canhão do Viet Minh conseguirá disparar mais de 3 vezes antes de ser destruído pelos meus. Ele acreditava piamente na superioridade de seus canhões e de seus métodos. Quando a batalha começou, a realidade o atingiu como um projétil de 105 milímetros. Ele viu seus homens serem dizimados pela artilharia de Giap, enquanto suas próprias baterias disparavam inutilmente contra as encostas das montanhas. Seus artilheiros não conseguiam localizar os canhões inimigos que apareciam, disparavam e desapareciam. A promessa de Pirote se transformou em pó. Ele caminhava por suas posições, pedindo desculpas aos soldados de infantaria por seu fracasso em protegê-los. O peso da responsabilidade e da humilhação foi insuportável. Apenas 2 dias após o início do cerco, o coronel Pirote, sentindo-se completamente derrotado e desonrado, foi para seu abrigo, puxou o pino de uma granada de mão e cometeu suicídio. Sua morte foi um sinal sombrio para todo o exército francês. A batalha já estava perdida no campo tático e moral. O cerco durou 56 dias de combate brutal. As táticas de Vo Nguyen Giap e Dien Bien Phu provaram que a engenhosidade tática, a determinação inabalável de um povo e uma liderança brilhante podem superar a superioridade tecnológica e material. Giap não apenas venceu uma batalha, ele desferiu o golpe final no colonialismo francês na Indochina e inspirou movimentos de libertação em todo o mundo. Suas lições sobre logística assimétrica, posicionamento de artilharia, guerra psicológica e, acima de tudo, o poder da vontade humana continuam a ser estudadas e admiradas. A vitória em Dien Bien Phu foi o prelúdio de um conflito ainda maior, a Guerra do Vietnã, onde essas mesmas táticas seriam aprimoradas e usadas contra outra superpotência, os Estados Unidos, mostrando que, em uma guerra, a arma mais poderosa nem sempre é a maior, mas sim a mente que a utiliza. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nessa história fascinante, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos.